Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 6, versos 16 a 18, que dizem: Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Bom, queridos, lembrando, que nos versos anteriores, Jesus e os seus discípulos estavam reunidos a uma grande multidão. Se diz que havia cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, uma estimativa aí é que talvez houvessem 15.000 pessoas, se contarmos mulheres e crianças. Bom, terminada essa reunião, onde houve a famosa multiplicação de pães, os discípulos vão ao mar e Jesus fica. Aqui no Evangelho de João não se traz muitos detalhes, mas nos outros textos, nos outros evangelhos, por exemplo, Marcos capítulo 6, diz que Jesus logo em seguida obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-a despedido, foi ao monte para orar. Chegada a tardinha, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Então, o que acontece? Jesus diz aos discípulos para irem na frente, enquanto ele despedia toda aquela imensa multidão. Tendo despedido, Jesus sobe ao monte para orar. Até aí, tudo bem, né? Os discípulos provavelmente não entenderam nada do que estava acontecendo, né? Porque eles estavam indo de barco e Jesus ficou em terra. E como Jesus iria alcançá-los? Se não havia um barco, será que Jesus pediria ajuda para alguma outra embarcação? Ou Jesus daria a volta? Talvez a distância fosse muito grande. Então, os discípulos simplesmente não entenderam o que estava acontecendo. Mas, como bons discípulos, obedeceram à voz do Mestre. Nós vemos que, olha que interessante, Jesus sobe ao monte para orar. Jesus vai orar. Veja, Jesus ele é o exemplo de tudo para nós. Tudo que você quer saber, o que Deus gostaria que você fizesse, como você deveria viver, como você deveria se portar, como você deveria agir, é só olhar para Jesus, queridos. Tudo olhe para Jesus. E é por isso que Jesus ora, inclusive para dar esse exemplo para nós. E porque ele tem necessidade de passar tempo com o Pai. É uma necessidade não de, eu preciso pedir isso, eu preciso pedir aquilo. Não, queridos, nem sempre é isso. É uma necessidade relacional. Uma necessidade de você estar com aquela pessoa. Não porque quer obter algo dela, uma bênção, alguma vantagem. Não, é por estar junto. E quem dera nós crescêssemos ao ponto de viver a oração não apenas para pedir, mas também para passar tempo com o Pai, para conversar com Ele, você expor o seu dia, expor os seus anseios, abrir o seu coração e conversar com Ele como um filho conversa com o Pai. Por uma necessidade relacional, porque o amor quer estar perto da pessoa amada. Que a gente aprenda, queridos, a ter esse momento de comunhão com Deus. Às vezes nós comentamos sobre a importância da comunhão com os irmãos, ou com a família, ou o tempo com os filhos, e o tempo com Deus. E o tempo de passar um pouquinho falando com Ele. E o quanto isso, queridos, limpa o coração, o quanto isso acalma a nossa alma, o quanto isso traz paz para o nosso ser quando a gente passa um tempo com Deus. Revigora as nossas forças, fortalece o nosso espírito e nos prepara para todos os embates da vida. Se a gente tem um tempo com Deus, como isso alegra o coração de Deus e alegra o nosso coração. Então, sempre que puder, querido, separe um tempo para orar, para passar um tempo com Deus. Bom, os discípulos entram no barco e vão atravessando para o outro lado.
E diz que a partir daí começou a soprar um vento muito forte e as águas estavam agitadas. Em outro trecho do Evangelho de Mateus diz que o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então os discípulos enfrentam uma tempestade. Eles passam ali por maus momentos, indo para esse mar, e há uma tempestade, água muito agitada, o barco, claro, a embarcação simples, pequena, e eles começam a ter grandes problemas. No Evangelho de Marcos diz, inclusive, que eles ficaram extremamente cansados lutando para manter o barco no rumo certo e sem afundar. Agora, queridos, veja que interessante. Quem disse para os discípulos irem, pegarem o barco e irem no mar atravessando? Quem disse? Foi Jesus. Então, o próprio Deus deu-lhes uma missão, deu-lhes uma orientação, deu-lhes uma direção. E o que acontece? Eles foram surpreendidos por uma grande tempestade que ameaçava a embarcação e ameaçava a vida de todos. Então veja, queridos, isso é importante nós sabermos. Nem sempre porque a nossa vida está diante de Deus, nós estamos seguindo aquilo que Deus nos ensina. Se a gente coloca a nossa vida nas mãos do Senhor, não é por causa disso que nós estamos isentos de todo e qualquer problema e adversidade. Não, queridos, virão tempestades. Virão. Jesus diz sobre a casa firmada na areia e a casa firmada na rocha. A casa firmada na rocha é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. E o que acontece com essas duas casas? A que não seguia Deus, firmada na areia, e a que seguia Deus, firmado na rocha. A tempestade vem sobre as duas casas. E a mesma tempestade, com a mesma intensidade, com a mesma violência, com a mesma força. O que acontece é que a casa firmada na areia, que não seguia os ensinamentos do Senhor, é que ela vem abaixo. Ela sucumbe. Ela não tem forças para enfrentar a tempestade, para atravessar a tempestade. Agora, a casa firmada na rocha, essa tem base, essa tem fundamento, essa tem uma couraça, ela tem coragem, ela tem força em Deus para atravessar a tempestade. A tempestade é a mesma, mas a firmada na rocha tem tão forte dentro dela, a confiança em Deus e uma resiliência, uma resistência, uma força, que ela permanece de pé. O problema vem e ela sabe que a tempestade vai passar, porque ela tem Deus, ela tem essa esperança, essa convicção de que Deus vai ajudá-la a superar. E Ele ajuda e a pessoa supera. E ela não cai, ela não sucumbe, ela resiste. Porque está firmada na rocha. Eu estou firmado na rocha. Essa tempestade pode vir. E eu permaneço firme no meu Deus. Eu não arredo o pé. Eu vou permanecer e eu vou superar isso. Então, se você está em Deus, você está isento de todo problema? Não, querido. Jesus diz que neste mundo teremos aflições. Ele não diz, talvez vocês tenham aflições. Existe uma chance de vocês terem aflições. Não, ele disse, vocês vão ter. Ele disse, olha, não é que vocês vão ter uma ou outra aflição, terão aflições. Ele fala no plural. Nós passaremos, queridos, por aflições, porque estamos num mundo mau. Está prometida para nós, as pessoas parece que não entendem isso, está prometido para nós um mundo sem aflições, sem dor, sem lágrimas, sem morte, sem doenças. Isso é na glória. Na glória. Aqui nós vamos passar. Porque estamos diante de um mundo mau, nós somos pecadores, então é claro que nós vamos passar por problemas. O que Deus não faz conosco, Ele nunca nos abandona, Ele fica conosco, Ele nos ajuda e nós temos que atravessar por isso, todas essas coisas.
Então, queridos, tenha essa consciência de saber que mesmo se você está com toda a tua vida diante de Deus, você pode passar por problemas. Isso não significa que Deus te abandonou, não significa que Deus não te ama, não, pelo contrário. Significa que você, diante dessa situação, pode se apoiar nele e você vai encontrar apoio. Ele vai te sustentar. Então, apenas não se abale, não se abata, mas olhe para Cristo. Espere que Ele vai vir acalmar essa tempestade, Ele vai vir sobre o mal e vai sobre o mar e vai te ajudar sobre isso. Diante das tempestades, não culpe Deus, né? Porque eles poderiam falar: olha, Jesus é um falso profeta, ele mandou nós atravessarmos e aqui estamos nós no meio de uma tempestade. Ou poderiam murmurar: olha, que vida difícil, que vida angustiosa, que vida trabalhosa. Não, eles nem acusaram Deus de nada, nem murmuraram. Não, eles simplesmente fizeram o que podiam, que é remar, que é lutar, tentar controlar a embarcação. Faça a sua parte. Não fique murmurando, nem culpando Deus. Por quê? A tempestade vem sobre maus e vem sobre bons, queridos. Agora, sobre os bons, é firme na rocha e Deus vem nos ajudar. O mal existe nesse mundo. Por isso, nós temos um Deus que nos auxilie. Fique firme, queridos, na rocha, aguente o tranco e vamos esperar o nosso Deus vir nos socorrer. Enquanto isso, a gente faz a nossa parte. Ok, meus amados? Fica firme na rocha diante de toda e qualquer tempestade, sem murmurar, sem culpar Deus, sem se sentir abandonado. Você tem Deus ao seu lado. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.